Hoje no Tarek Notícias, Nicolás Maduro pede ajuda da ONU para desativar campos minados na fronteira com a Colômbia. Alexandre de Moraes nega suspender o processo de impeachment do governador do Rio de Janeiro, Wilson Witzel. Vladimir Putin sanciona a lei que autoriza disputar mais 2 mandatos na Rússia. Petrobras reajusta o preço do gás natural em mais de 30%. 2 mísseis são lançados contra a base aérea dos Estados Unidos do Iraque, mas erram o alvo. Japão teme que variantes da Covid-19 provoquem 4ª onda antes da Olimpíada. Eu sou Tarek Elaques e está no ar o Tarek Notícias. Boa noite. A Venezuela vai pedir ajuda imediata à Organização das Nações Unidas para desativar os campos minados que grupos irregulares plantaram, segundo Caracas, na fronteira com a Colômbia, onde confrontos estão sendo travados desde o final de março, segundo anunciou o presidente venezuelano Nicolás Maduro. O ministro das Relações Exteriores da Venezuela, Jorge Arreaza, dirige um comunicado ao secretário-geral Antônio Guterres das Nações Unidas para solicitar ajuda emergencial imediata para que tragam todas as técnicas para desativar os campos minados por esses grupos irregulares de assassinos e traficantes de drogas vindos da Colômbia. As Forças Armadas da Venezuela realizam operações militares no estado de Apure, na fronteira com a Colômbia, onde são registrados confrontos desde o dia 21 de março, reportados pelas autoridades dos dois países. Desde então, essas operações deixaram 6 soldados e 9 terroristas mortos, além de mais de 30 detidos, segundo o balanço do governo venezuelano. A Venezuela enfrenta grupos orgânicos e articulados ao exército colombiano, ao governo de Ivan Duque, que se vestem de guerrilheiros para servir as rotas do narcotráfico, segundo acusou Nicolás Maduro, que destacou que há 2 semanas iniciou a expulsão de tais grupos do território venezuelano. O Comando Operacional Estratégico das Forças Armadas da Venezuela assegurou no Twitter que utilizou fogo de artilharia contra grupos irregulares armados colombianos terroristas. Maduro reconheceu no domingo passado a possibilidade de dissidentes da guerrilha dissolvida das Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia serem responsáveis por confrontos com militares e ataques a civis na fronteira colombiano-venezuelana. O próprio presidente e outros altos funcionários venezuelanos evitaram identificar os irregulares como dissidentes da guerrilha esquerdista desmobilizada. As autoridades colombianas indicaram, por sua vez, que a operação foi um golpe contra uma ala de membros dissidentes da Farc. Os dois países, que dividem uma fronteira porosa de 2.200 quilômetros, romperam relações depois que o governo Duque reconheceu o opositor Juan Guaidó como presidente interino da Venezuela em janeiro de 2019. Embora Juan Guaidó seja reconhecido como presidente interino por 50 países, como os Estados Unidos, Nicolás Maduro mantém o poder com o apoio das Forças Armadas. O ministro Alexandre de Moraes do Supremo Tribunal Federal rejeitou hoje um pedido da defesa do governador afastado do Rio de Janeiro, Wilson Witzel, do PSC, para que o processo de impeachment fosse suspenso. A defesa do governador afastado argumentou que o Superior Tribunal de Justiça não enviou a totalidade dos anexos da delação premiada de Edmar Santos, ex-secretário de Saúde do Rio de Janeiro. Ao analisar o pedido, Alexandre de Moraes entendeu que foi assegurado a defesa do acesso ao material remetido pelo STJ para o Tribunal Especial Misto, que julga o impeachment que fazia referência a Wilson Witzel. Para Alexandre de Moraes, disse que o eventual envio de outros documentos poderia romper indevidamente o sigilo legalmente estabelecido para casos de delação negociada. Wilson Witzel está afastado do mandato desde agosto do ano passado por determinação do STJ. Paralelamente, enfrenta um processo de impeachment, cuja continuidade foi aprovada pela Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro, em análise em tribunal misto. O governador afastado foi denunciado pelo Ministério Público e se tornou réu pelos crimes de corrupção passiva e lavagem de dinheiro. Wilson Witzel é acusado de envolvimento em desvios de recursos na área da saúde do Rio de Janeiro durante a gestão da pandemia. Desde o início das investigações, Wilson Witzel nega ter cometido irregularidades e se diz absolutamente tranquilo.
O presidente da Rússia, Vladimir Putin, sancionou uma lei que permite que ele concorra a mais 2 mandatos depois do fim de sua atual gestão em 2024, segundo o documento publicado em um site do governo hoje. A legislação, que pode abrir caminho para que Vladimir Putin permaneça no poder até 2036, caso ele decida fazê-lo e ganhe a reeleição, reflete mudanças radicais na Constituição que foram introduzidas no ano passado. O parlamento russo aprovou a lei que dava permissão a Putin a disputar mais mandatos há cerca de um ano. Vladimir Putin, de 68 anos, é um ex-agente da KGB, o antigo serviço de inteligência soviético, e está no poder no país há mais de 20 anos. Inicialmente, ele foi presidente durante 2 mandatos consecutivos de 4 anos. Ao fim desse período, um aliado dele, Dmitry Medvedev, assumiu a presidência, enquanto o próprio Vladimir Putin serviu como primeiro-ministro. Durante o governo de Medvedev, o mandato passou a ser de 6 anos. Vladimir Putin foi eleito pela 3ª vez em 2012 e pela 4ª vez em 2018. A Petrobras informou hoje que vai elevar a partir de 1º de maio os preços da venda de gás natural para as distribuidoras. A alta será de 39% com relação ao último trimestre. O aumento vai ser de 32%. O diferente dos preços de outros combustíveis como gasolina, diesel e GLP, as atualizações dos preços do gás natural ocorrem a cada 3 meses. Segundo a estatal, o petróleo acumulou alta de 38% entre janeiro e março, meses que são referência para o atual reajuste. A Petrobras ressalta que o preço final do gás natural ao consumidor não é determinado apenas pelo preço de venda da companhia, mas também pelas margens das distribuidoras e pelos tributos federais e estaduais. 2 mísseis caíram em uma área rural do Iraque, próxima de uma base militar, onde há pessoas que trabalham para as forças dos Estados Unidos no país do Oriente Médio ontem. Não houve danos de acordo com as autoridades iraquianas. Os projéteis caíram do lado de fora da cerca que delimita a base. As primeiras investigações mostram que o alvo era a base aérea Balad, na região norte de Bajda. No entanto, os mísseis caíram na vila de Al-Buazi. Em 15 de março, a base aérea foi atingida por 5 mísseis. Dessa vez, nenhum grupo assumiu a autoria. Os Estados Unidos culpam milícias apoiadas pelo Irã por disparos como esses em solo iraquiano. Grupos paramilitares aliados do Irã já exigiram que tropas estrangeiras deixem o país. Eles afirmam que a presença de soldados implica uma ocupação do Iraque. Há uma coalizão militar no país liderada pelos Estados Unidos para combater o Estado Islâmico. Soldados da OTAN também estão empregados no Iraque. Vamos falar agora de esporte, porque as autoridades do Japão disseram que têm receio de que as variantes do coronavírus estejam impulsionando uma 4ª onda da pandemia no país e há apenas 109 dias da Olimpíada de Tóquio. As variantes parecem ser mais infecciosas e podem ser resistentes a vacinas que ainda não estão amplamente disponíveis no Japão. A situação é pior em Osaka, onde as infecções atingiram recordes novos na semana passada, levando o governo regional a adotar medidas direcionadas de lockdown durante um mês a partir de hoje. Uma variante mutante da Covid-19 detectada pela primeira vez no Reino Unido toma conta da região de Osaka, disseminando-se mais rápido e lotando os leitos hospitalares com casos mais graves do que os do vírus original, de acordo com Koji Wada, conselheiro do governo para a pandemia. O Japão declarou um estado de emergência que cobriu a maior parte do país 2 vezes no ano passado, a mais recente pouco depois do Ano Novo, quando a 3ª e mais mortífera onda da pandemia atingiu o país. Agora, as autoridades estão optando por medidas mais direcionadas que permitem a governos municipais encurtar os horários comerciais e impor multas por desobediência. A cidade de Osaka cancelou eventos do revezamento da tocha olímpica, mas o primeiro-ministro japonês Yoshihide Suga insiste que o Japão vai realizar os jogos de acordo com o que foi combinado. O Tarek Notícias de hoje fica por aqui. Para rever os nossos vídeos desde a nossa primeira edição do nosso jornal, tá aqui no nosso canal. Corre lá, deixe seu like, se inscreva no meu canal e me acompanhe também no Instagram e no Facebook. Muito obrigado pela companhia de vocês. Tenham todos um ótimo começo de semana e até amanhã em mais uma edição do Tarek Notícias. Valeu, tchau!